Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal, em mais um evento aqui diretamente do YouTube do Objetivo Concurso, onde a gente vai bater o Direito Penal em questões para você que vai fazer a Polícia Penal do Piauí. Trouxe questões aqui, mais uma vez, todas da banca no CEP, a gente realmente mapear essa banca e bater forte nessa banca no dia 28 de abril, que é o dia da sua prova, tá? Lembrar a importância do Direito Penal para o seu estudo. Direito Penal são 8 questões que cairão, fez 1,5, ou seja, totalizando 12 pontos para o seu concurso público. Então, junto com o direito constitucional, são as duas disciplinas mais importantes, né? Então, vamos bater forte aí. Trouxe questões da banca no CEP, como ela vem cobrando os principais assuntos que estão no seu edital, para que a gente faça realmente você ter o melhor resultado possível, que é gabaritar essa disciplina, beleza? Então, vamos iniciar aqui a nossa apresentação para que a gente possa realmente dar início e não perder tempo aqui para poder aproveitar o máximo possível dessa nossa hora de aula e de evento aqui diretamente do YouTube. O objetivo vai ser o nosso Batendo Tudo em Direito Penal, Objetivo Concurso e Professor Thiago Aquino são as nossas páginas que a gente vai pedir que você siga. Para eventuais dúvidas, você pode mandar um direct, a gente tem o maior prazer em responder, beleza? Então, vamos lá para a questão número 1. Banca no CEP cobrou em 2008 para o cargo de perito criminal. Olha só, para sinalizar, marcar o item V para o verdadeiro e F para o falso. O item 1 diz: toda ação compreendida em um tipo de injusto, doloso ou culposo será ilícita, se não estiver presente uma causa de justificação. Olha só. De fato, a gente estuda isso. O fato típico, ele se presume, né, como a gente diz, ele se presume ilícito. Ele pode não ser ilícito, pode não ser, se tiver presentes alguma das excludentes do artigo 23. E é exatamente o que o item diz, ó. Toda ação compreendida em um tipo de injusto será ilícita, se não estiver presente uma causa de justificação perfeita. O gabarito aqui está completamente correto. Então a gente já elimina aqui os itens B e C, né? Vamos continuar. Então, causas excludentes de ilicitude: o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício de direito exato. Exatamente. Artigo 23 do Código Penal, como eu disse, estão presentes aí, está correto. O item 3 vai dizer, são elementos da culpabilidade: a imputabilidade, a possibilidade de conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Olha só, essa questão, ela levanta aqui uma dúvida, não com relação à imputabilidade e nem com a exigibilidade de conduta diversa, mas sim com relação a esse termo, né? Porque a gente costuma ver o quê? O termo potencial, né? Mas o que é você ter potencial de alguma coisa, potencial conhecimento, é você ter a possibilidade, né? Nada mais é do que o sinônimo da palavra possibilidade. Então a questão trouxe aqui uma terminologia um pouco incomum para tentar realmente confundir o candidato, né? Mas está certo, a possibilidade de conhecimento é o potencial de conhecimento. Potencial conhecimento da ilicitude, é isso mesmo, tá? Então está correto aqui também o nosso item 3. Então já podemos eliminar aqui também o item D, ou seja, está entre o B e o E, né? Está entre o B e o E aqui. Vamos continuar. O item 4 diz: não há redução de pena por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Olha só, o artigo 28, parágrafo 1º, ele diz que se essa embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior for completa, o camarada vai ter isenção de pena, ele será isento de pena. E o 28, parágrafo 2º, diz que a embriaguez incompleta vai ter o quê? Uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Então, é óbvio que há sim uma redução.
podendo ser uma isenção de pena ou podendo ser uma redução de 1/3 a 2/3, a depender do status dessa embriaguez, se vai ser completo ou incompleto. Então, se ele diz que não há, tornou o item falso, né? E aí a gente já conclui que o nosso gabarito vai ser o item E de eco. E o item e a quinta afirmação diz que não exclui em dolo a culpa o erro de tipo penal e o erro de proibição. O erro de tipo penal, o erro de tipo inevitável, invencível, ou seja, aquele excusável, desculpável, ele exclui sim dolo e culpa, tá? Então está errado, portanto o gabarito da nossa questão é o item E de eco, beleza? Questão bem legal para a gente trabalhar esses aspectos iniciais da teoria do crime, né? Falando dos elementos do fato típico, elementos da ilicitude, elementos da culpabilidade, alguns aspectos bem relevantes para a gente iniciar. Questão bem legal. Olha só, questão também bem interessante que a NUCEP cobrou em 2018 para o cargo de delegado de Polícia Civil aí do Piauí, né? No ano de 2008, falando sobre o erro acidental. O erro acidental não afasta o dolo do agente, podendo ocorrer em algumas situações. E qual das hipóteses está correta? Por que ele disse que o erro acidental não afasta o dolo do agente? Por que ele diz isso? Porque o erro de tipo essencial, esse sim exclui sempre o dolo, não é isso? Porque o erro de tipo essencial, a gente diz que o indivíduo, ele não queria cometer aquele crime. Se ele quisesse, se ele soubesse o que faria, né? Ele não cometeria. É o exemplo de você estar na mesa com amigos, você vai sair rapidamente, você pega o seu celular ali, você acha que é o seu, capa preta, tá? Uma capinha preta igual do seu colega, só que você pegou do seu colega. Você acabou na prática subtraindo para si uma coisa ali móvel. Em tese seria um artigo 155 curto. Mas você não sabia o que fazer. Se você soubesse, não faria. Você age em um erro sobre o elemento constitutivo do tipo, a coisa alheia. Aquela história, se você soubesse o que estava fazendo, você não faria. Por isso que sempre o erro de tipo exclui o dolo. Aí vai ser analisado se a evitabilidade, né? Se era um erro evitável, exclui dolo, mas não exclui a culpa. Então, você vai responder pelo crime a título de culpa se houver previsão legal. Mas se for inevitável esse erro, exclui dolo e culpa, não é isso? Beleza. Agora, existem os erros de tipo acidentais. Erro de tipo essencial é algo essencial do crime. É um erro sobre a coisa alheia, né? É um erro sobre o elemento constitutivo do tipo essencial. Os erros acidentais é um erro sobre a pessoa, é um erro na execução, um erro sobre o objeto, sobre o nexo. São erros que não são essenciais para o tipo penal, beleza? E aí essa questão é uma excelente questão para a gente revisar os erros aqui acidentais, porque ele disse que o erro sobre o objeto, quando o autor, ao tentar o inimigo por erro na pontaria, marra outra pessoa, opa, erro na pontaria, você já sabe que aqui é o chamado aberrácio, né? Aberrácio ictus, que é o erro na pontaria, o erro sobre a pessoa, é o erro quando o indivíduo quer matar alguém, acha que aquela pessoa é o seu inimigo e você mata a pessoa diversa, mas quando você há um erro na pontaria, não é um erro sobre o objeto, né? Então aqui é um erro na execução, aberrácio ictus, está errado. O erro sobre o nexo causal, o erro sobre o curso causal, quando o autor, ao tentar matar a vítima por afogamento e ao arremessar a vítima de um porte, essa bate na estrutura falecendo do traumatismo, que gera aqui a tese do dolo geral, não é isso? Você tinha um dolo de matar, você queria matar por afogamento, mas e aí você arremessa a vítima e ela morre por ter tido um traumatismo. De uma forma ou de outra, apesar desse erro no nexo, porque você tinha a intenção de praticar um resultado e aquele resultado não se deu da forma como você queria, se deu de uma outra forma. Mas entra aqui a teoria do dolo geral. De uma forma ou de outra, você tinha um dolo de matar o indivíduo. Então ela vai cobrir, vai ser o dolo geral, vai cobrir essas duas hipóteses. Então você vai responder por homicídio doloso consumado. Você não iria responder por homicídio doloso tentado, porque o afogamento não veio, e veio uma circunstância ali que você foi imprudente ao querer matar e responder por homicídio culposo pelo traumatismo. Não, tá? Não. Você tinha um dolo de matar, se foi de uma forma ou de outra, você atingiu o seu resultado, então você teve um dolo geral de matar. Aqui no erro do nexo causal vem essa hipótese do dolo geral. Então tá, beleza, que o nosso gabarito é o item B de Bravo, tá?
O certo é errado porque o erro é sobre a pessoa. O autor, ao tentar causar o dano, atira uma pedra contra uma loja e erra ao atingir a pessoa. Olha só. Quando você quer matar, quer causar um dano, ou seja, você quer atingir uma lesão ao quê? Ao patrimônio, não é isso? Ao patrimônio. E aí você atirou contra uma loja e por erro atingiu uma pessoa, você acabou atingindo uma pessoa. Aqui, quando há um erro no resultado quanto ao bem jurídico, é um bem jurídico diferente, esse aqui é o resultado diverso do pretendido, né? Do artigo 74 do Código Penal, tá? Não é erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa está dizendo. Eu queria matar uma pessoa, eu atirei contra quem eu queria, só que quando eu fui ver, não era a pessoa que eu estava querendo matar, né? Você perceba que o erro sobre a pessoa é assim, não há um erro na execução, não há um erro na pontaria. Eu atirei contra quem eu queria, tá ali o de verde, é meu desafeto. Pô, atirei e matei. Quando eu fui ver, não era quem eu pensava que fosse. O erro sobre a pessoa. No erro na execução, eu quero matar o fulano, vejo ele, só que eu erro aqui o tiro e mato outra pessoa. Erro na execução. De um fato ou de outro, no erro na pessoa e o erro na execução, você sabe a consequência jurídica, né? Você vai responder como se tivesse atingido aquela pessoa que você gostaria de atingir. A vítima pretendida, a vítima virtual. Não serão consideradas aqui as condições da vítima atingida, não é isso? Erro sobre a pessoa e erro na execução. Agora, você não confunda que quando for no erro do objeto, eu queria subtrair uma joia, valia milhões de uma joalheria. Quando eu chego lá na madrugada, eu rompo o obstáculo, eu quebro o portão, eu entro, cometo ali um furto qualificado, subtraio aquela joia que eu queria que fosse realmente. Aí quando for no outro dia que eu vou atrás de vender, eu descubro que a bicha era de latão, que não valia dinheiro ali, não valia nem R$ 50. Eu vou responder como se eu tivesse subtraído essa joia. Por exemplo, eu sendo primário e essa joia aqui que eu roubei, que na verdade era latão, seria um objeto de pequeno valor, eu poderia até incidir aqui no privilégio, na redução de pena. E eu não vou porque no erro sobre o objeto eu queria era a joia, cara, não. No erro sobre o objeto o que vai valer é o que você de fato levou, tá? Se liga nessa diferença, porque no erro sobre a pessoa e no erro na execução vai valer as condições do que eu queria, né? Da pessoa que eu gostaria. No erro do objeto não, vai valer de fato, objetivamente, o que você levou, beleza? Seguindo o item D, diz o erro aberratio X, quando, por exemplo, o autor, ao subtrair uma saca de café, pensa ser uma saca de açúcar, ó. Aqui é o quê? O erro sobre o objeto. É que ele levar uma saca de café, levou de açúcar, erro sobre o objeto. No resultado diverso do pretendido, que a gente falou aqui, o autor deseja matar seu filho e causar a morte de seu funcionário. Opa, que é erro sobre a pessoa, né? Ou seja, a questão foi trazendo aqui, invertendo todos os conceitos aqui, né? Erro sobre a pessoa. Beleza, galera? Beleza. Questão muito boa para a gente trabalhar os erros acidentais, tá? Vamos seguindo. Questão número 3, no CEP, com relação ao cargo aí que você vai assumir, cargo agora de policial penal, né? Não é mais agente penitenciário. Cobrado em 2010, a NUCEP cobrou, iria o item correto acerca da ilicitude penal do fato. O item A diz, praticado no estrito cumprimento do dever legal, ou B, praticado em contrariedade ao ordenamento jurídico, C, praticado no exercício regular de direito, D, praticado no estado de necessidade, ou praticado em virtude da presunção de uma agressão a direito próprio ou de outro. Olha só, questãozinha bem marota, tá? Essa questãozinha aqui parece simples, mas tem os detalhes aqui. Deixa eu só tomar uma águazinha enquanto você lê a questão. Os detalhes aí bem para ficar atento, ó. Ele quer saber quando há ilicitude, né? O item A, quando o cara pratica em estrito cumprimento de dever legal, se isto é uma excludente da ilicitude, morreu, não há ilicitude. Aqui tá beleza, aqui eu já descarto. B, praticado em contrariedade ao ordenamento jurídico, aí que eu já levanto a orelha. Praticado em exercício regular de direito, aqui é uma excludente de ilicitude, show de bola. Praticado em estado de necessidade, também é, show de bola. Agora, ficou o item E, praticado em virtude da presunção de uma agressão a direito próprio de terceiro. E aí, meu irmão? E agora?
Quando eu analiso aqui, ó, praticado em contrariedade ao ordenamento jurídico, o que é que eu precisava me ligar para eu não errar nessa questão? O que era que eu precisava saber? Eu preciso saber que o ordenamento jurídico não necessariamente, olha só o que nós estamos atrás de uma ilicitude penal. Eu posso praticar um ato em contrariedade ao ordenamento jurídico no âmbito civil. Eu posso praticar um ato em contrariedade ao ordenamento jurídico, por exemplo, ao passar a velocidade da via e cometer uma infração administrativa, não é isso? E é óbvio que eu posso praticar uma contrariedade também na esfera criminal, na esfera penal. Mas nem sempre quando eu praticar um ato em contrariedade ao ordenamento jurídico, nem sempre vai ser no âmbito penal, nem sempre será o quê? Um ilícito penal. Pode ser um ilícito civil, pode ser um ilícito administrativo, tá? Então, por isso que eu falei para você, essa questão é bem marota, porque você tinha que se ligar nesses dois aspectos. Não necessariamente somente o penal, tá? E o item é, professor, mas o item é também, ao meu ver, a presunção de uma agressão, olha só, tem uma injusta agressão. Tem uma injusta agressão a direito próprio ou de outrem. Aqui há uma legítima defesa. Mas, meu filho, aqui não há uma presunção. Pelo contrário, inclusive, aqui há até uma inversão do ônus da prova, tá? Numa legítima defesa, você não se engane. Né, eu chegar aqui, vocês sabem, eu sou policial militar, eu efetuo disparos contra um indivíduo que reage a uma abordagem, eu simplesmente digo e presumo que eu estou em legítima defesa. Não, eu tenho que provar essa minha legítima defesa. Eu tenho que provar que, de fato, diante das circunstâncias, eu estava diante de uma injusta agressão, que eu precisei repelir aquela injusta agressão usando moderadamente os meios necessários para a proteção de direito meu ou de terceiro e tal. Não é presumida essa legítima defesa, não, tá? Então, essa questão aqui, quando trouxe a presunção, quando o indivíduo ele pratica em virtude de uma presunção, ou seja, está presumindo que há uma agressão, eu não posso presumir isso. Portanto, quando eu presumo, eu estou praticando o quê? Um ilícito penal, tá certo, pessoal? Por isso que essa terceira questão trouxe gabarito, o item E, tá certo? É ali, de fato, um ilícito penal, beleza? Vamos seguindo, então, vamos seguindo para a nossa próxima questão. Vamos lá, vamos para a quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: sobre a imputabilidade penal, assinale a alternativa correta. A embriaguez involuntária decorrente de caso fortuito ou força maior necessariamente exclui a imputabilidade penal. A embriaguez voluntária é causa de aumento de até um terço da pena. A perturbação de saúde mental necessariamente exclui a imputabilidade penal. Somente aquele que seja interditado por sentença judicial é que se faz isento de pena no âmbito da responsabilidade criminal, ou nem sempre a perturbação da saúde mental é uma causa de exclusão da imputabilidade penal. Questão aqui para você ler com calma. Olha só. A embriaguez involuntária, decorrente de caso fortuito, necessariamente exclui? Não, né? Eu falei para você até na questão anterior, tem a embriaguez aqui completa, que vai não simplesmente a embriaguez completa. Tem que tornar o indivíduo o quê? No momento, né? Tem sempre que se ligar nisso, no momento da ação ou da omissão, tem que torná-lo inteiramente incapaz. Então não é necessariamente que vai excluir se a embriaguez for completa e tornar o indivíduo no momento da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se com esse entendimento. O Bre vai dizer: a embriaguez voluntária é causa de aumento de até um terço da pena. Não, a embriaguez voluntária, segundo o 28, inciso 2 do CP, ela é chamada indiferente penal, né, pessoal? Não aumenta a pena, não diminui, não exclui, tá? Bem como a embriaguez culposa. A perturbação de saúde mental necessariamente exclui, e aí nós voltamos para essa situação aqui, ó, tem que, não necessariamente, tem que ver se no momento da ação ou omissão tornou o indivíduo inteiramente incapaz, só aí sim vai excluir a imputabilidade penal. Somente aquele que seja interditado por sentença judicial, olha só,
O indivíduo que é interditado por sentença judicial ali no âmbito civil, né? Aquela pessoa que foi interditada e tem alguém ali que está tomando conta do seu patrimônio, por exemplo, ela presume-se sim já que há uma debilidade mental, né? Que uma doença mental ou algo do tipo que realmente impossibilita ela realizar suas ações no mundo civil, né? E, obviamente, essa pessoa, na hora da ação ou omissão, ela pode realmente ser caracterizada ali de estar inteiramente incapaz, já tem uma sentença judicial, beleza. Mas não é só essa pessoa que será isenta de pena. Qualquer pessoa que tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e que ao tempo da ação ela fique inteiramente incapaz e que isso vai ser provado no processo por meio de um exame pericial, ela pode sim ser isenta de pena e ser inimputável, né? Não somente aquela pessoa que tem uma sentença judicial trazendo ela o caráter da interdição, não somente, tá? Por isso que está errado. E o ITE diz que nem sempre a perturbação da saúde mental é causa de exclusão, exatamente, nem sempre, porque somente quando, no momento da ação ou omissão, foi inteiramente incapaz, portanto, questão 4, gabarito item E, beleza? Questão de número 5, banca no CEP 2018 cobrou para a Polícia Civil do Piauí para o cargo de agente da Polícia Civil. Questão bem interessante também, ó. Maria propositadamente deixa aberta a porta da casa em que é empregada doméstica, permitindo que Fausto subtraia bens do imóvel, uma tela de pintor renomado e joias de família. Romero se aproveita da situação e resolve aderir ao intento de Fausto, subtraindo também os objetos da residência, um porta-revistas de metal e um conjunto de copos de vidro. Diante do caso, é correto afirmar que, vamos lá, questão sobre concurso de pessoas, né? Já está bem claro. Maria o quê? Propositadamente ela deixa aberta. Então ela aqui já, apesar dela não subtrair, né? Ela não subtrai, porque ela aqui vai simplesmente, ela está o quê? Induzindo, instigando ou auxiliando que outro pratique o crime. Ao meu ver, ela está auxiliando, porque o auxílio ele pressupõe uma ajuda material, uma ajuda objetiva. Então ela abriu a porta. Ela ajudou que o camarada aqui, o Fausto fosse lá e subtraísse os bens. Então, o Fausto é o autor do crime de furto, né? E aí, o que é que aconteceu aqui, pessoal? O Romero, ele vê a porta aberta, se aproveita da situação e resolve o quê? Vou até botar em amarelo. Resolve aderir ao intento de Fausto. Ele simplesmente vê e adere à conduta, tá? Subtraindo também, subtraiu também objetos da residência da porta, e que foi aqui a porta revista e o conjunto de cópia. Então, mas e você pode estar pensando assim, mas professor, beleza, tem pluralidade de agentes, tem pluralidade de condutas, tem relevância causal das condutas, um subtraiu uma coisa, outro subtraiu outra. Há também o liame subjetivo. Aliás, aí nós vamos questionar, tem o liame subjetivo? Eles combinaram antes? Essa combinação prévia é necessária realmente? Olha só, no concurso de pessoas, geralmente, né, pessoal? Geralmente é isso mesmo, tem a combinação prévia. Os caras combinam, mas vamos ali furtar e tal. Geralmente é assim mesmo. Mas não é um requisito obrigatório, ou seja, não é o fato de não ter tido a combinação prévia que não vai haver o concurso de pessoas. Existe aqui essas hipóteses em que não vai ter o pacto Scheleris, né? O pacto Scheleris é um termo latim usado para esse ajuste, essa combinação prévia. Então aqui, quando o indivíduo vê o outro furtando e ele vai e adere àquela conduta, ele aqui entra no liame subjetivo e, portanto, estão assim em concurso de pessoas, né? Questão muito clara também tem quando tem aquela situação no caminhão da Coca-Cola, desse vira na BR, as pessoas vão, começam a subtrair ali, os refrigerantes, um começa, o outro vem, também adere, também. Eles estão todos praticando o crime de furto em concurso de pessoas, tá? Obviamente, concurso de pessoas, você sabe que no furto é uma qualificadora, né? Lembra que no furto é uma qualificadora. Já lembre e destaca também que no roubo, o concurso de duas ou mais pessoas não qualifica o roubo. O concurso de duas ou mais pessoas é uma causa de aumento de um terço a metade do parágrafo 2º do artigo 57.
No furto, não. O concurso de duas ou mais pessoas é uma hipótese do parágrafo 4º do artigo 155 que qualifica o crime de furto. Então, fica ligado aí nessa diferença. Então, vamos ler os itens. O item A diz: quando há participação de dois ou mais agentes no cometimento do mesmo crime, a pena será a mesma para todos, não importando o grau de maior ou menor participação. Não, né, pessoal? Aí a gente vai invocar o artigo 29 do Código Penal, que diz que cada um vai ser né, punido na medida da sua culpabilidade. Inclusive, prevê lá no parágrafo 1º a participação de menor importância, onde prevê, inclusive, uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Ficou configurado o concurso de pessoas em razão do reconhecimento da prática da mesma infração por todos os agentes. Pronto, aqui tem alguma coisa errada? Tem. O que é que diz a teoria monista, que é a regra quando fala em concurso de agentes? É que, havendo relevância de agentes, relevância causal de pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal de suas condutas, liame subjetivo, que eu já mostrei para você que não obrigatoriamente tem que ser prévio. Eles vão responder todos pelo mesmo crime, né? A teoria monista diz isso. Então, eles responderão aqui todos pelo artigo 155, qualificado pelo concurso de pessoas. Lembrar que nós temos os coautores, o Fausto e o Romero, e a Maria entra como uma partícipe, já que ela auxiliou para que outro praticasse o crime, não é isso? Então, todos vão responder pelo artigo 155, todos vão responder pela mesma infração, tá certo? Gabarito da quinta questão é o item B de Bravo, tá? O item C diz: caso Homero apenas tivesse estimulado Fausto ao cometimento do crime, não haveria concurso de pessoas, pois não há o que se falar em concorrência quando uma pessoa comete uma conduta atípica e a outra comete conduta típica, embora concorra, meu irmão. Estimular aqui, eu pressuponho que seja uma instigação, né? Porque quais são as hipóteses da participação? É o indivíduo que induz, instiga ou auxilia. O induzir é você criar uma ideia. Você chegar e, cara, vamos furtar lá aquela casa, ou então vamos não, né? Porque se fosse vamos, eles estavam combinando de praticar o núcleo do tipo juntos, então seriam coautores. Participação, o partícipe, ele não pratica o núcleo do tipo, ele não vai lá subtrair, não vai. Ele vai ou induzir o cara a subtrair ou instigar ou auxiliar. Induzir é você criar a ideia, dizer, cara, vai lá, cara, subtrai aquele bem lá naquela casa, lá tem as coisas, vale dinheiro e tal. Vixe, uma boa ideia, eu tava nem pensando nisso. Vou lá furtar. Opa, eu criei uma ideia na cabeça dele, eu induzi. O instigar é o indivíduo já ter ideia. Mas eu tô pensando em furtar aquela casa ali, Thiago. Ó, o macho furta lá, aquilo é cheio de coisa valiosa e tal. Ele tinha ideia e eu tô instigando, tô estimulando ele a praticar esse crime. E auxiliar não, é o cara, ó, eu tô querendo furtar lá, Thiago, vai, mas tu vai, que eu deixo a porta aberta lá, eu trabalho lá, eu deixo a porta aberta lá, tu só faz entrar e subtrair lá. Tô auxiliando materialmente, beleza? E aí a questão dizendo que o estimular não haveria concurso, sim, um entra como partícipe, outro como autor, né? D, de dar, foi, assim a gente leu, D. Maria não poderá responder pelo concurso de pessoas, uma vez que Maria apenas deixou a porta aberta, só isso, ó. E este foi quem subtraiu, ele vai ser autor, camarada, e ela vai ser partícipe. Ela auxiliou, como a gente viu. E o item E vai dizer que, no caso, não há o que se falar em concurso de agentes, uma vez que não houve prévio ajuste. Olha aqui que muitos marcariam, seu concorrente marcaria. Aí diz, ó, não há o que se falar em concurso de agentes, uma vez que, porque muita gente acha que é necessário que o pactum sceleris, o prévio ajuste. Não. Entre os meios, afinal, Fausto e Romero nem se conheciam, mesmo assim, um aderiu à conduta do outro, tá certo? Item E errado. Questão bem interessante aqui, né? Um nívelzinho bem legal para a gente bater essa parte de concurso de agentes, beleza? Vamos seguindo, né? O nível está muito bom nas questões, vamos manter o padrão. Questão 2018 no CEP trouxe para a Polícia Civil do Piauí, para cargo de delegado, questãozinha sobre causas interruptivas de prescrição, presentes lá no artigo 117 do Código Penal, e você precisa fazer a leitura e decorar, não tem para onde correr, meu amigo.
E aí, essa causa interruptível de prescrição tem o objetivo de fazer com que o prazo, a partir dela, seja novamente reiniciado. Interrompe-se, começa do zero, né? Reinicia. E o curso da prescrição interrompe-se conforme a enumeração contida no Código Penal, exatamente no artigo 117. Qual das situações não é causa interruptiva de prescrição? A pronúncia, a decisão confirmatória de pronúncia, quando é aqui um caso do recurso, o recebimento do inquérito da denúncia, a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível, pelo início ou continuação da pena. Meu camarada, pelo recebimento da denúncia, sim, mas o recebimento do inquérito vai interromper o prazo prescricional de forma alguma, né? De forma alguma, é o recebimento apenas da denúncia. Os demais itens estão todos corretos, todos previstos no artigo 117 do Código Penal. E você tem que perceber o que é essa prescrição da pretensão punitiva do Estado. O Estado se ligar nos dados, porque senão, se ele for inerte, o tempo vai decorrer e ele vai perder a possibilidade de punir aquele agente que já foi verificado que, em tese, né, está sendo submetido a um processo, a uma ação penal, ou no momento dali, o inquérito que vira uma ação penal. E aí o Estado tem os prazos ali. Mas então, toda vez que há uma ação que o Estado meio que mostra que está trabalhando, é como se interrompesse o prazo. O raciocínio é mais ou menos isso. Opa, o indivíduo estava no crime contra a vida, estava aí para o tribunal do júri. Foi pronunciado. Opa, interrompe-se o prazo. Zero de novo. Porque aqui já mostrei que eu estou trabalhando, já foi pronunciado. Teve a confirmação, teve recurso, mas confirmou a pronúncia. Opa, zero de novo. Começa a correr o prazo tudo de novo, do zero. Teve a publicação da sentença ou do acórdão. Zerou de novo. Você está entendendo o raciocínio? Aí ele inicia o cumprimento da pena. Ou ele retorna, por algum motivo ele foge, ou ele tem algum benefício, um livramento condicional, uma suspensão, e ele descumpre ali. E aí ele volta a cumprir a pena. Zera de novo, porque aí o Estado mostrou que está atuando. Então, sempre que o Estado... o raciocínio é mais ou menos esse que você consegue decorar aí esse rol do artigo 117, beleza? Vamos seguindo, então. Questão número 7. No CEP, de novo. Questão de crime contra o patrimônio. Questãozinha bem interessante também aqui. Eu trouxe um detalhe aqui top para você não errar, que qualquer concorrente seu erraria. Olha só. Ele quer que a gente analise os crimes de lesão corporal. Vamos aqui. Analisar o item correto. Beleza, professor. Vamos embora. No CEP que eu vou em 2019. Nívelzinho top. Olha só. Às vezes você pode estar pensando, não, professor, mas eu trouxe questão de delegado, trouxe questão de sei o que, agora sim que estou trazendo guarda civil municipal. É para você perceber que nem sempre, cara, as bancas, elas usam essa régua. É concurso de carreira jurídica. Delegado é exclusivo a bacharel em direito. O nível é aqui. Opa, cargo para guarda civil, não é bacharel em direito. O nível é aqui. Não, polícia penal é nível superior, mas não vai ser bacharel em direito. O nível é aqui. Não pense isso. Estou mostrando questões de polícia penal, de delegado, de guarda civil, e você vê que o nível da questão não é um requisito, o cargo ali não, tá? Então fique ligado, vamos fazer o nível alto, você vai ver os detalhes dessa questão aqui, que cobra letra de lei, detalhes que se o cara morrer de ler, às vezes não se toca de um detalhe, né? Então estou mostrando como a gente precisa realmente elevar o nível para poder realmente dizer que está pronto para encarar essa banca, beleza? Olha só, o item A diz, o perdão judicial pode ser aplicado em lesão culposa. Primeiro, pessoal, aqui, antes de a gente entrar aqui no mérito, você tem que estudar o crime do artigo 129, artigo 121, tem que estudar comparado aqui, ó, para 129, 121, porque tem muitas coisas comuns, tá? O item A diz, perdão judicial pode ser aplicado em caso de lesão culposa. O artigo 121 prevê lá o perdão judicial, é aquela hipótese no homicídio culposo, que o indivíduo, as consequências tão graves daquele crime que ele cometeu, que qualquer sanção penal é desnecessária. Se isso vale para homicídio, não faz sentido que vá valer para lesão. Porque se o indivíduo, por exemplo, o policial penal recém-ingresso na instituição, está ali fazendo a manutenção da sua arma e acaba não se tocando que deixou a munição na câmara, terminou de fazer toda a limpeza aqui do armamento, ele vai colocar a caneta aqui
na arma para efetuar a tecla do gatilho para poder testar o percussor. Não se tocou que tinha munição na câmera, efetuou o disparo aqui, mata o seu filho, culposamente. Ele tem esse perdão judicial, porque as consequências daquele crime são tão graves que nenhuma sanção penal será necessária. Mas se a criança não morre, ele não vai responder por homicídio tentado, né? Que não tinha o dolo. Ele vai responder por lesão culposa. Se o cara tem o perdão judicial no homicídio, não faz sentido para você que vai ter o perdão judicial na lesão? Faz. E está previsto no artigo 129, tá certo? Então tá certo aqui, tá certo esse item. É só você dar uma olhada aí no parágrafo 8º do artigo 129, que ele vai dizer que se aplica a hipótese do perdão judicial lá do 121, se aplica aqui. Então a gente já achou o gabarito. Essa questão ela só não tá mais cruzeteira, digamos assim, porque ele trouxe logo o item A, o item bem legal. Bem facinho de você acertar. Mas a gente analisando os outros itens aqui, você vai ver o tamanho da cruzeta que ele espera. Vamos aqui, ó. B. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, tal. O que acontece? Isso aqui, lá no homicídio, lá no 121, é exatamente esse aumento aqui. 1/3 a metade. É exatamente isso. Só, meu irmão, deixa eu até trazer aqui para baixo. Só que é que diz o 129, parágrafo 7º do Código Penal, né? Ou seja, 129 é lesão corporal. Ele vai dizer que a pena aumenta de 1/3 se tiver verificado as hipóteses do 121, parágrafo 4º ou do 121, parágrafo 6º, tá? Eu botei a canetinha aqui mais fininha, pá. E o que é que diz o 121, parágrafo 4º? Ele vai trazer lá naquelas hipóteses do crime culposo, né, que o indivíduo não socorre a vítima, ou ele foi por inobservância de profissão, arte ou técnica, aquelas hipóteses lá do 121, parágrafo 4º, do homicídio culposo ou do doloso, né, quando é menor de 60, de 14 ou menor que 60 e tal. E lá aumenta a pena de 1/3. Nessa parte aqui, ó. 121, parágrafo 4º, aumenta a pena de 1/3 no homicídio. E aqui na lesão corporal, que for culposa nesses mesmos quesitos, ou dolosa, contra menor de 14 ou maior de 60, vai ter aumento de 1/3. E o que é que diz o 121, parágrafo 6º? É isso aqui, ó. Quando for milícia privada. Quando for milícia privada. Só que o 121, parágrafo 6º, quando for praticado por milícia privada a pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, lá a pena aumenta de 1/3 a metade. Beleza? Aumenta de 1/3 a metade. Só que o lesão corporal aqui diz o seguinte, que quando for uma lesão nessas condições aqui, seja do 121, parágrafo 4º, seja do 121, parágrafo 6º, aumenta a pena de 1/3. Então, quando for milícia privada, na lesão corporal, não vai ser esse aumento aqui. Esse aumento é só se for no 121. Vocês estão entendendo aí a cruzeta? Você entendeu, né? Ou seja, lesão corporal praticada por milícia privada, a pretexto de prestação de serviço de segurança ou grupo de extermínio, lesão corporal, aumenta 1/3. Homicídio cometido por milícia privada, a pretexto de prestação de segurança ou por grupo de extermínio, aumenta de 1/3 a metade. Entendeu a diferença? Na lesão culposa ou na lesão dolosa, né? Naqueles quesitos lá que eu disse. Quando o indivíduo não presta socorro, quando ele não tenta diminuir as consequências do crime, quando é por inobservância de arte, técnica e tal, ele vai ter o quê? Aumento de 1/3 no homicídio. Aí na lesão, aumento de 1/3 também, show de bola. Menor de 14, doloso, maior de 60, doloso. Beleza, aumenta 1/3 no homicídio, aumenta 1/3 na lesão, show de bola. O que lasca é o diabo da milícia privada. Que a milícia privada no homicídio aumenta de 1/3 a metade, mas na lesão aumenta só de 1/3. E a questão trouxe o quê? A questão trouxe que nós estamos falando de qual crime? Nós estamos falando da lesão corporal. Aí a questão trouxe a pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime é praticado por milícia privada, ou seja, ele está trazendo justamente as hipóteses em que realmente no homicídio vai ser, né? Vai ser o
Aumento de um terço a metade mesmo. Se fosse no homicídio, estava certo aqui, né, pessoal? Se fosse no homicídio, estaria certo. Mas como é na lesão, aumenta somente um terço. Não, isso agora eu acanai. Aumenta somente um terço, e não até metade. Vocês entenderam, então, por que está errado? Beleza, vamos embora. Vamos continuar aqui com os foguetes. No item C, a pena será aumentada de um sexto se o crime for cometido contra ascendente portador de deficiência. Olha só. Quando o camarada é ascendente, quando ele é ascendente, na verdade, é uma hipótese de lesão qualificada, né? Aquela lesão qualificada chamada pelo sujeito passivo, né? Que vai ser o ascendente, né? Outra pessoa ali que. Desculpa, pessoal. Por ascendente ou por descendente, irmão, cônjuge, companheiro, né? Quem convivia, aquelas questões lá do âmbito da violência doméstica. A lesão qualificada. Porque na lesão simples, deixa eu trazer aqui para cima aqui, pá. Na lesão simples, né, ou chamada lesão leve do caput, nós temos detenção de 3 meses a 1 ano. Quando o crime for cometido, né, contra ascendente, descendente, cônjuge e tal, é uma lesão qualificada e não pelo resultado. Por quê? Quais são as lesões qualificadas pelo resultado? A lesão grave, a lesão gravíssima, a lesão com resultado morte, né? Aqui é qualificado pela violência doméstica e tal, né? Porque é contra ascendente, descendente, é contra cônjuge, companheiro e tal, certo? Aqui vai ser o quê? Vai ser uma detenção de 3 meses a 3 anos. Só que tem um detalhe ainda mais específico. Quando for, quando for contra uma pessoa com deficiência, ele vai aumentar um terço, né? Contra for, além dessas hipóteses aqui, ela for portadora de deficiência, aí aumenta a pena de um terço. Aumenta qual pena? Essa aqui, né? Que já é uma pena qualificada. Aumenta quando é portador de deficiência. Ela disse o quê? Que aumentaria um sexto, não é um sexto, né? Ela seria uma lesão qualificada, né? Diferenciada, que é a detenção de 3 meses a 3 anos, mais o aumento de um terço, tá certo? Show de bola. Vamos ver o que o D tá errado. Ah, o D tá beleza. Não, lesão grave, debilidade temporária. Não, você sabe que debilidade aqui, ela tem que ser permanente, né? De mesmo sentido ou função para ser uma lesão grave. Então tá errado. E o E diz: lesão corporal leve é configurada quando a gente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. Aqui nós temos outra coisa que eu falei que a gente tem que estar sempre analisando junto com o 121, né? Porque de fato, do jeito que tem lá no 121, do jeito que tem lá aquele homicídio privilegiado, nós também temos a lesão privilegiada, né? Quando o indivíduo comete o crime nesse contexto aí de impelido de relevante valor moral. Não é a lesão corporal leve, é a lesão chamada privilegiada. Igual como tem um homicídio privilegiado. E a consequência é a mesma, redução de um sexto a um terço e tal, beleza? Você encontra isso aqui do item E no 129, parágrafo 4º do Código Penal. Então, olha que nível de questão trabalhando aspectos bem técnicos da lesão corporal numa prova de guarda civil municipal que a ANUCEP cobrou. Você está percebendo que não dá para a gente linkar o fato de ser uma prova de delegado, de policial penal, de guarda civil com o nível da prova? Você está vendo? Então, por isso que a gente precisa realmente colocar essa régua lá em cima e a gente fazer a melhor preparação possível, beleza? Vamos seguir. Mais uma questãozinha agora sobre crimes contra o patrimônio. 2016 para a Polícia Penal. Marque a alternativa correta. José tinha contra si sentença penal condenada, transitada em julgado por crime de roubo. Aí ele saiu de casa, ou seja, se ele tem uma sentença penal condenatória, ele é o quê? Ele é reincidente, né? Ele é reincidente. Qualquer crime que ele vai cometer agora. Aí no caminho encontrou uma senhora sentada no banco. E sentada no banco, segurando um aparelho de celular. Beleza. Aí ele continua.
José cogitou roubar. Opa, cogitou não é crime, né, pessoal? E ele tá só imaginando, né? Dentro do caminho do crime, ele tá na primeira etapa. Cogitou roubar a senhora. Aí caso, aí ele vai trazer as hipóteses aqui, ó. E tem a José pratique roubo, mas arrependido, volta e devolva o aparelho celular no dia seguinte. A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Você está querendo fazer referência ao quê, pessoal? Ao arrependimento posterior, né? E o indivíduo, se ele repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia, ele tem uma redução de pena de 1 terço a 2 terços. Mas é em quais crimes, pessoal? É nos crimes sem violência e sem grave ameaça. E aqui é roubo, meu filho. Não tem arrependimento posterior, não cabe. B. José, imagine que José anunciou o assalto e imediatamente seja avistado por policiais que correm atrás do alcançado. Na casa dele haverá crime impossível? Negativo. Pelo contrário, né, pessoal? Seria roubo tentado aqui? Não, né? Na verdade, nem isso. Seria roubo consumado, porque você sabe que o momento consumativo do roubo é no momento da inversão da posse. Então, ainda que ele tenha sido logo perseguido, mesmo sem aquela tal da posse mansa e pacífica, o roubo resta consumado, não é isso? E muito menos crime impossível. Crime impossível é absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto, no flagrante preparado, né? Que a gente tem a súmula 145 do STF, que traz o flagrante preparado, o flagrante ilegal. Mas aqui não, ele após o assalto, ele é avistado, os policiais o abordam e o prendem e ele estaria preso por roubo consumado, tá? C. José subtraia o celular. Aqui ela já não disse se essa subtração foi com violência ou grave ameaça. Então já não vamos ver. E após 2 dias se arrependa devolvendo o celular na delegacia. Ocorre a desistência voluntária, tendo isento de punibilidade. Não, tá doido. A desistência voluntária, até mesmo o arrependimento eficaz, eles ocorrem em que momento do caminho do crime? Na execução. Quando consuma o crime, quando ele subtraiu o celular, inverteu a posse, crime consumado, esquece desistência voluntária, esquece arrependimento eficaz. A gente pode pensar em um arrependimento posterior se esse crime for furto, né? Se for sem violência ou grave ameaça. Até a questão não deixou claro, falou só subtrai. Ninguém sabe se. Mas não é desistência voluntária. Tá? E muito menos seria isento de punibilidade, que você sabe, a desistência voluntária do artigo 15, bem como o arrependimento eficaz, você responde pelos atos até então praticados, né? Não é uma causa de isenção de punibilidade, tá certo? Vamos seguir, continuando. Ó. D. Caso José pratique o roubo, responderá por crime culposo, uma vez que quis. Vale, meu Deus, esse aqui tá todo errado, né, pessoal? Nem existe roubo culposo. E culposo porque ele quis, se ele quer, é doloso, tá todo doido aqui. Esse aqui foi o melhor da gente eliminar. E o José, ao se aproximar da senhora, de forma que a mesma não o veja, e por destreza, e com a ajuda de um terceiro que desvia a atenção da vítima, subtrai o celular, comete o crime de furto qualificado, com certeza, inclusive com 2 qualificadoras, pela destreza, né, e pelo concurso de 2 ou mais pessoas, portanto, nosso gabarito é o item de eco, né? E aí, talvez, eu pensava que ele ia trazer alguma coisa ligada à reincidência. E o que é que a gente encontra no furto? Porque o furto pode ser o quê, pessoal? Pode ser privilegiado, não é isso? Mas para isso o réu tem que ser o quê? Primário. E o bem subtraído tem que ser uma coisa, né, de pequeno valor, né? Eu achei que ele fosse remeter a alguma hipótese de privilégio, mas não entrou nesse mérito, beleza? Show de bola. Questão 8, item E. Vamos continuar seguindo aqui agora para as 2 últimas questões. Trabalhar crimes contra a administração pública, que a PCPI foi cobrado, né, em 2018 para o cargo de perito criminal. O crime de peculato não é previsto a modalidade culposa. É errado, né, pessoal? A gente sabe que existe sim, é o único crime contra a administração pública que existe possibilidade de tê-lo culposo. B. Somente considera-se funcionário público para os efeitos penais quem com remuneração exerce cargo. Não, o cara que com remuneração exerce cargo de emprego, ele é funcionário público, claro. Mas não é somente porque aquele que ainda que sem remuneração
e mesmo que seja transitório, não é isso? É isso que a gente extrai do artigo 327 do CP. Então tá errado também. Exercício arbitrário das próprias razões é um crime contra a administração pública. Pessoal, artigo 345, ele está dentro do capítulo, que versa sobre os crimes contra a administração da justiça, tá? Só que esse capítulo aqui, que é o crime contra a administração da justiça, eles estão dentro do título 11, que trata justamente, trazer aqui para ter espaço, justamente dos crimes contra a administração pública, tá? Então, se eu digo que é um crime contra a administração pública, tá certo. Tá certo, tá, pessoal? Tá tudo certo aqui, tem que ser. Artigo 345 está dentro do título 11, que são os chamados crimes contra a administração pública, tá certo? Apesar de ele estar num capítulo específico, né, dos crimes contra a administração da justiça, mas não está errado eu dizer que ele está dentro desse título aqui, não. Pelo contrário, está certo. A gabarito da norma é o item C. E aí a gente acaba confirmando porque os outros estão errados. Oferecer, dar ou prometer vantagem devida ao funcionário público para determiná-lo ou praticar, omitir ou retardar de ofício, que ela tem esse crime de corrupção ativa do 333, dá, não é, né? Só é crime o que? O prometer e o oferecer. Simplesmente você dá uma vantagem, você entregar, principalmente se você foi o que? Geralmente é porque ele foi solicitado, ou seja, o agente cometeu a corrupção passiva e o particular simplesmente dá o dinheiro, entrega a vantagem, não é crime, isso é crime o oferecer e o prometer, tá certo? O item é, no crime de corrupção passiva, a pena é aumentada pela metade sem consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar ato. Olha só, o 317, parágrafo 1º, né? Ele diz que a pena aumenta quando o indivíduo ele retarda realmente. Mas aumenta de quanto? Aumenta de 1/3, tá certo? É a corrupção passiva majorada, mas é em 1/3, tá certo? Gabarito da nona questão, item C de Charlie. Vamos para a nossa 10ª e última questão no CEP também. Polícia Penal, em 2010. Nelson dos Santos, diretor de penitenciário, olha só, crime bem pertinente que pode muito bem vir para a sua prova, já que é realmente um crime, né, do sistema penitenciário, e é o crime do diretor de penitenciário que permite a um preso acesso a um aparelho celular, permitindo comunicar com outros presos e com o ambiente externo. No caso, então, é correto afirmar que o diretor cometeu o quê? A chamada prevaricação, né? Prevaricação imprópria. Prevaricação imprópria do 319A, né? Porque o 319 é o retardar, deixar de praticar um ato, ou retardar, ou deixar de praticar, ou praticar um ato contra o dever profissional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, não é isso? Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Mas esse crime específico aqui do diretor de penitenciário, que pode ser também um agente público, ou seja, o policial penal, que deixa de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, e assim ele tendo comunicação com o preso ou com o ambiente externo, comete um crime da prevaricação imprópria do 319A. Lembrar que a advocacia administrativa 321 é o patrocinar, né? O patrocinar interesse privado perante a administração pública. Patrocinar. A corrupção passiva, a gente já trabalhou, é o solicitar, receber ou aceitar vantagem devida. Concussão é o exigir, né, uma vantagem devida em razão do cargo. E o peculato é aqueles 7 peculatos, né? É o peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem, peculato hacker e peculato eletrônico dos artigos 312, 313 e 313A e 313B do Código Penal, beleza? Pessoal, então espero ter contribuído, tá? Nossa aulinha eu achei bem legal essas questões, para você ver o nível, né? Que é para a gente realmente fazer a melhor preparação. Espero que vocês deem o melhor, último mês, né? Falta o quê? Hoje é 2, falta 25 dias mais ou menos, né? Para nossa prova.
Lembrar que dia 27 a gente vai estar na mega revisão de véspera em Teresina, junto com toda a tribo do Objetivo. Então, seja inteligente e continue fazendo as melhores escolhas. Então, esteja lá na nossa aula, nessa mega revisão de véspera, um evento top, ímpar, que com certeza vai ser o melhor da cidade de Teresina nesse dia. Então, estarei lá, né? Estarei lá com o direito penal, preparei um material top aqui para a gente poder realmente acertar as questões. Deus quiser fazer você aprovado nesse grande concurso da Polícia Penal do Piauí, beleza? Então, desejo a todos aí bons estudos. Qualquer dúvida, vou até reforçar aqui o nosso Instagram, para qualquer eventual dúvida, você chamar a gente lá, tá certo? Também não deixe de seguir a página do melhor e maior curso preparatório para concurso público do Nordeste, o Objetivo Concurso. Segue também a página do professor, qualquer dúvida você manda lá, que a gente tem o maior prazer em tirar a sua dúvida, beleza? Tranquilo então? Pessoal, pois estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.